Pecados Capitais é um texto que... Bom, o Brecht escreveu esse texto um pouco na correria, pelo que eu entendi. Ele estava saindo do exílio e tem um pouco... Dizem, né, que tem uma certa reverberação do próprio exílio dele, né? Essa viagem da irmã também é um pouco ele, ficou viajando de lugar em lugar e tal. Mas eu acho que tem um aspecto ali no texto que é interessante e que é muito Brecht, assim, que é esse lugar de sempre mostrar como a moral é menos importante do que a produção, do que as forças produtivas, do que o sistema econômico. Então a questão política, para mim, ela é meio... É até um negócio, meio um jeito de olhar para o mundo que sempre passa por aí, sempre acaba passando por aí. Mas, ao mesmo tempo, a partir de 2012, mais ou menos, quando eu acho que comecei a encontrar a minha linguagem, mas no teatro eu fui vendo que essa questão política me interessava, mas só se ela tinha uma abordagem de linguagem que não fosse tradicional, né? Então não me interessava muito a política como assunto, me interessava mais a política mesmo como forma, como maneira de estruturar a própria linguagem cênica, as próprias relações entre palco e plateia. Os Sete Pecados têm sempre uma certa ironia ou quase um certo cinismo em relação ao aspecto religioso e moralista, né? Então tem sempre uma coisa do falso moralismo. Há uma espécie de mecanismo de exploração e de repressão de desejos. E isso acontece de tal forma que se substitui no texto do Brecht, me parece, a repressão que seria religiosa por uma repressão que é das forças produtivas. Então é como se ele dissesse, olha, você tem desejos, os seus desejos serão sim reprimidos e você tem pecados, só que o credo que você está seguindo não é o credo da igreja, é o credo do capital. Então é mais ou menos isso que ele está dizendo. E daí eu fiquei pensando e percebi que, na real, eu acho que hoje em dia a gente tem uma outra situação, onde o problema é que a gente não tem desejo. Então você dizer, o problema é que o capital reprime os nossos desejos, né? Essa é a coisa mais tradicional da época dele, do Brecht, fazia todo sentido. Eu acho que hoje o problema é que o capital, ele o tempo inteiro nos insta, nos força, nos provoca a ficar tendo desejos, que a gente já não sabe mais se a gente tem. O que está por trás da minha ideia, né, é essa ideia de uma espécie de vazio que está embaixo de tudo isso e sobre o qual se produz essa engrenagem de desejos e repressão de desejo em cima de um desejo que já não era seu, e o que sobra ao final de tudo isso é o mesmo vazio que já estava lá no começo, entendeu?